Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje meu convidado foi um dos 11 candidatos a prefeito em 2020, aqui em Jacareí, o Adilson dos Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, né, o convite aí. Não tinha participado desse programa ainda, mas para mim é uma honra participar aí desse programa com você. Vamos começar essa nossa conversa falando um pouquinho das suas origens, né? Você é nascido em São José. Isso, eu nasci em São José, né? Nasci aqui perto do bairro chamado Parque Industrial, mas é o Jardim Andim. Sou de São José mesmo. A minha família, o meu avô foi índio mesmo, então tem gente que me chama de índio. Esse é o apelido, né? É apelido, né? Mas tem a ver, porque meu avô foi índio mesmo. Então, mas eu cresci ali até 2020, quando eu vim para Jacareí, né? Eu vim morar em Jacareí, moro lá no Parque Califórnia, aqui perto, do lado ali do Hospital do Frei, já desde 2020 eu moro ali, né? Meus filhos estudaram aí no João Cruz. 2000, né? Desde 2000, né? 2000, isso. 2000, foi mais de 20 anos. 20 anos, E a sua infância em São José, o que você lembra da sua infância? Os seus pais faziam o que em São José? Meu pai, ele era metalúrgico, né? A minha mãe, ela trabalhava também, trabalhou no supermercado antigo que tinha ali em São José, que era o antigo Jumbo Elétrico, que hoje é o prédio da igreja, né? Mas ela trabalhou muitos anos ali. E eu também comecei já a trabalhar com uns 12 anos, né? 12 anos eu já trabalhava, fui guarda-mirim, depois trabalhei de supermercado, e depois dos 18 eu fui trabalhar em indústria, né? Fui ser metalúrgico, trabalhei na Philips desde 87 até 2006, quando teve o fechamento, eu trabalhei ali, acabei me aposentando já em 2015, né? Em 2015 eu aposentei e depois da aposentadoria, como eu já militava no PSTU desde 87 eu já estava militando no PSTU, antigamente era a antiga Convergência Socialista. Era dentro do PT, Dentro né? do PT, isso. E aí acabou sendo expulso depois, em 90, né? Daí eu saí junto também, e aí nós fomos construindo o PSTU nas regiões, né? Aqui em Jacareí nós também já tivemos vários candidatos aqui. Agora eu saí candidato a prefeito o ano passado, concorrendo aqui por Jacareí. Achei que foi importante, né? Acho que a gente tem uma obrigação, acho que a sociedade hoje tem a obrigação de participar da atividade política, acho que é importante, né? Não só eu enquanto cidadão, mas acho que todo mundo deveria se empenhar, né? Porque eu acho que a vida política é importante no sentido que, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento agora que está provado que o cidadão tem que se importar, né? Não só com o outro, mas com a sociedade em geral, tendo em vista que nós estamos assistindo o país agora. Queria explorar um pouco esse lado seu da infância, que você falou do seu avô, que era índio, né? Você chegou a conhecer o seu avô? Conheci meu avô. Meu avô, ele morou em São José, né? E ele era filho de índio mesmo, né? Então, até às vezes as pessoas perguntam, né? Mas tem origem, né? E era difícil nessa época você achar índio em São José, mas meu avô é dessa época. Então, por parte de pai, né? Por parte de mãe, não, por parte de pai. Mas ele era já bem idoso, né? Mas... ele tinha algum costume ainda? Ele tinha algum costume? Olha, ou não? O que eu lembro muito é que ele tinha um cachimbo de madeira, sabe? Você falava que era, como é que fala? Pito. Você falava pito, né? Então eu lembro muito porque nessa época eu era adolescente ainda, mas a gente viveu um pouco essa época aí. E você, na sua infância, falou que começou a trabalhar muito cedo, né? E a sua família era uma família grande, de muitos irmãos ou não? A minha família, nós éramos em 8 irmãos, né? E uma irmã adotiva, então nós éramos em 9. 9. E como é que foi crescer numa família tão povoada assim?
Era outra, vamos dizer assim, era outra situação, né? Eu acho que mudou muito, né? Mudou muito. Você hoje vê muita modernidade e tal, o número das pessoas, família diminuiu muito, né? As pessoas hoje não têm mais do que 2, 3 filhos, né? Mas antigamente era normal você ter os amigos também que você tinha, era 5, o outro tinha 6, 8, mas em casa era, além dos 8, tinha uma irmã adotiva que a minha mãe adotou, passamos a ser 9 irmãos. Era difícil, né? Mas é uma infância muito boa, né? Porque eu acho que você tinha como brincar muito. Hoje mudou muito, né? Hoje eu até falo para meus filhos, né? Às vezes eu converso com eles, eu falo, quando eu entrei para trabalhar na Ericsson, né? Você digitava o telefone no dedo, você virava aquela rodinha, né? Trabalhava lá, era guarda-mirim na época lá, e você virava no dedo. Depois não existe mais isso. Você perguntar para qualquer criança hoje, nem conheceu isso. E era caríssimo ter um telefone também, né? Isso. Hoje já virou normal, né? E hoje o que a gente vê, principalmente na juventude hoje, é que estão muito interligados na internet, né? Hoje acho que até perde um pouco da infância com essa questão da tecnologia. Então eu acho até que a gente tem que controlar um pouco para não ser... tomar um certo cuidado, né? Porque isso também ajuda, mas tem que saber usar e dominar, senão é difícil. E que tipo de educação o nome dos seus pais era Hermínio e Maria Aparecida, Isso. né? Que tipo de educação que eles deram para os 9 filhos? Foi aquela educação mais controladora, mais rígida, ou foi com um pouquinho de mais liberdade? Olha, a minha família sempre foi a minha mãe que dava mais liberdade. Minha mãe era mais, vamos dizer assim, a mãezona de todo mundo, né? O meu pai já era mais rígido, né? Todo mundo tinha medo dele. Da minha mãe todo mundo conversava. Então eu acho que conseguiu, vamos dizer assim, educar os filhos, porque houve essa, vamos dizer, essa mescla aí do endurecimento e, por outro lado, alguém que... Um era diferente do outro. Diferente do outro, Se fossem os dois duros, não sei o que aconteceria, mas foi bom, porque aprendemos muito, né? Acho que a educação que você vê no dia a dia dos pais, acho que é importante para a sua vida depois de adulto e tal, né? Então achei que, apesar do trabalho todo que a gente deve ter dado, que a gente vê isso depois que a gente também começa a ter filho, né? Quando você não tem filho, você acha que é uma moleza, mas depois que você tem filho e neto ainda, né? Igual eu tenho 2 netos, tenho um neto e uma neta. Sente na pele Aí você olha e fala assim, entendeu? Então você tem que até se policiar aí para não estragar, né? Não fala, os avós estragam, Principalmente a avô, né? Aí tem que tomar cuidado para não estragar, então é difícil. Mas eu acho que uma infância boa, né? Eu acho que naquela época não tinha, vamos dizer assim, muito o que tem hoje, né? Acho que a tecnologia, os avanços que teve ajudou muito, acho que contribuiu muito, mas naquela época era bem diferente, né? A vida era, eu acho, mais difícil, menos condições, mas você tinha mais atenção, vamos dizer assim, acredito. E a São José da sua infância, como que era essa cidade que hoje, a gente estava falando antes da gravação, né, virou uma metrópole, São José, né, expandiu demais, mais de 700 mil habitantes, mas na sua infância, como é que você enxergava aquela cidade lá? Olha, São José era uma cidade, né, vamos dizer assim, ela cresceu muito, principalmente do setor industrial e muita tecnologia. Até hoje, eu às vezes conversando com as pessoas, eu falo, São José, ela era uma cidade que, em função que você tinha ali um polo tecnológico muito grande de desenvolvimento, tanto do setor bélico, que acabou tudo, né? Você tinha ali uma IGESO, uma Vibraz, entendeu? Você tinha o setor aeronáutico também, com desenvolvimento, talvez a gente não tenha a dimensão do que foi isso para a região, não só para São José, mas para a região. E você tem um setor também automobilístico, muito grande também, então você pegava bélico, automobilístico e esse setor de aeronave. Então eu acho que São José ela teve um papel importante no crescimento do Vale. Hoje eu vejo diferente, né? Eu vejo algumas cidades que se desenvolveram
sozinho conseguiram aí, por exemplo, você pega Jacareí, que eu moro aqui em Jacareí há 20 anos, né? Quando eu vim para cá, você não tinha uma indústria automobilística igual tem, entendeu? Você não tinha uma indústria que era de alimentação, que era a cerveja, que você tem hoje, né? Então mudou muito, mas São José foi um polo que ajudou a desenvolver. Talvez hoje, eu acho que não tenha muita atenção, vendo pelo aspecto político assim, eu não vejo que tem muita atenção, porque existe uma situação no nosso país hoje que é falta de investimento tanto em tecnologia como a questão científica, né? Então acho que nós precisamos olhar isso, né? Talvez essas candidaturas agora a gente comece a perceber essa capacidade que a gente tem. Por exemplo, a gente olha agora um Butantan desenvolvendo vacina, você olha os cientistas que a gente vê o seguinte, nós temos que voltar a investir para a gente poder ter essa soberania, né, de desenvolvimento, que eu acho que para o país é importante. A gente perdeu muita com vamos dizer assim, com essa falta de desenvolvimento, né, ou seja, desindustrialização do país, nós estamos perdendo muito. Acho que está na hora, com essa pandemia que deu agora, principalmente eu olhei muito nessa campanha agora, precisamos voltar esses olhares aí para desenvolver, entendeu? Acho que o agronegócio está aí, mas eu acho que não é só isso. A gente precisa ter tecnologia no país e também precisamos ter mentes brilhantes, né? Não podemos deixar do jeito que está, não. Chegou um alerta. E a infância que a gente estava falando, foi uma infância de brincar na rua, de, sei lá, porque eu imagino que São José dos anos 60, anos 70, era mais ou menos igual a Jacareí. Uma cidade onde os vizinhos se conheciam, uma família conhecia a outra, era uma infância desse jeito. Isso, São José era uma cidade, por exemplo, atrás da minha casa tinha um campo de futebol, que todo mundo queria, era atrás. Você pulava um muro, já estava, passava a cerca, né, que não era muro na época, passava, você já estava lá. Solta a pipa, mesma coisa, saber fazer o pipa, né? Até o meu neto falou, o vô sabe fazer pipa, certo? Quem não sabia fazer pipa naquela época não tinha jeito, né? Peão, mesma coisa. Carrinho de rolemã, quem não tinha um também não, né? Fabricava então, os brinquedos, né? Essa infância a gente teve. Eu achei que foi importante também, né? Porque forçava você a fazer as coisas. Então eu achei que nessa época era uma época, para mim, uma época de ouro. Hoje é difícil. A criançada hoje não tem essa, vamos dizer assim, não que seja culpa delas, né? Mas eu acho que a gente também deixou hoje eles já têm tudo pronto, né? Tudo pronto, Você vai ver, já está... E para a gente fechar esse primeiro bloco, que lições que você aprendeu ou absorveu do seu pai e da sua mãe que você conseguiu passar para os seus filhos? Tem isso também? Eu acho que tem. Tem uma coisa que sempre os pais e a mãe falam, que eu acho que é importante isso. Falam, esse é seu, aquele é do outro. Entendeu? Então, acho que quando a criança aprende isso, ela chega numa vida adulta sabendo o que é dela e o que é do outro, certo? Então, eu acho que isso, hoje ainda é fundamental pelo que a gente está vendo no país, né? A gente está vendo a situação hoje porque as pessoas esqueceram isso. Então, você tem esse é do outro. Ou seja, você respeita e tem algumas regras que você tem que respeitar, né? A gente vê aí um país igual ao nosso, às vezes a gente olha e fala, mas gente, como é que cresceu uma juventude dessa? Você vê gente furando fila de vacina e acha que é normal, não é normal. Então eu acho que de criança você aprende muita coisa, então você tem que saber o que é seu, o que não é seu. O que não é seu, não é seu, certo? Você pode até ter uma melhora, mas vai trabalhar, vai conquistar. Você não vai ter... Hoje a gente vê que isso na infância ajuda muito, né? Ajuda a formar o adulto, ajuda ele saber que precisa respeitar o outro. Então eu acho que na infância é onde você forja as pessoas, né? Você pode ver, quem tem uma família bem, vamos dizer assim, que o pai consiga passar esses valores, eu acho que ajuda muito. Quer dizer, forja um cidadão, né? É o cidadão. E você vê nos seus filhos, educando os filhos deles, eu acho que para você deve dar um orgulho também, que conseguiu formar essa geração, né? Olha, eu acho que a gente fica orgulhoso porque a gente vê tanta coisa hoje, né, que às vezes para alguns
parece ser normal, né? A gente está assistindo agora, né? Principalmente nesse momento agora que o país vive, de pandemia, né? Um desgoverno total, você olha e fala assim, gente, não está aparecendo normal. Então você vê cada coisa e cada situação que você olha e fala, gente, aonde nós estamos? E aí isso basicamente é formação, é você não respeitar o outro, é você não sair, não usar máscara, né? Não, você tem que usar para... Então você tem que... Eu acho que isso já vem já de pequeno, sabendo que você tem que respeitar as pessoas, né? Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.